Hello, good evening, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês para Viagem com o Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengues. Meu nome é Ronaldo Silva e hoje nós vamos falar de uma pergunta que me fizeram. Por que inglês para viagem? Pois é, eu espero que quem perguntou esteja para ouvir. Por que aprender inglês para viagem? Por que inglês para viagem? Bom, primeiro porque eu amo viajar, eu já rodei esse mundão bastante, e eu morei nos Estados Unidos, morei em Portugal, conheci muita gente, vi muita gente passando perrengues, e eu falava assim, não é possível que numa situação tão fácil essa pessoa está sofrendo tanto, por nada, entendeu? Que poderia ter sido algo mais tranquilo. E no fundo, você gasta um dinheiro, tem aquele sonho de sua viagem, só que às vezes, por causa do idioma, você não aproveita o tanto. E eu gostaria que todos aproveitassem o tanto que dá para aproveitar numa viagem. Recebi vários comentários de gente dizendo, não, mas eu viajo sem inglês, eu me viro, eu não preciso de inglês para viajar, e etc, etc. Não, realmente, você não precisa de inglês para viajar. Eu nunca disse que você não pode viajar sem ele. Eu disse que viajando com inglês, a sua viagem é muito, muito mais legal. Você pode ter certeza, entendeu? Se você quer se aventurar sem inglês, sem problema nenhum. Good luck! Mas eu te garanto que você falando, pelo menos você tendo um inglês para você se virar, é muito melhor, porque eu vi isso quando eu viajei. Então é por isso que eu escolhi esse inglês para viagem. Muitas pessoas estudam inglês por muitos anos. Então eu vou começar aqui, ó. Muitas pessoas estudam inglês por muitos anos. Esse é o papo que eu sempre ouço. Mesmo depois de anos de estudo, eles vão para um país de língua inglesa. Aqui, eu vou até acrescentar, um país de língua inglesa ou não. E percebem que não conseguem dizer uma frase corretamente. Por quê? Porque aprendeu provavelmente da maneira errada. Okay? E quando eu digo que país de língua inglesa ou não, porque o mundo inteiro, para onde você viajar, se você souber inglês, você se vira. Vamos lá. Agora eu pergunto, será que você estava estudando corretamente? Será que você tinha um método e um suporte necessário? Porque assim, o que eu notei quando eu estudei inglês, quando eu fiz inglês lá para trás, em 1800, as pessoas, os meus professores, primeiro, eles não me forçavam a falar. Eu não era obrigado a falar. E eu ficava estudando gramática, assim, igual doido. E eu, na época, até gostava bastante de estudar gramática. Mas o meu intuito era falar. E isso, quando eu viajei depois, eu não consegui. Outra coisa, você estudava algo que era do seu interesse? Nesses anos, que, estudei inglês vários anos, era do seu interesse? Porque, assim, do meu não era. Eu fui obrigado a estudar um monte de coisa para poder chegar naquilo que eu queria. Então, assim, por que o inglês para viagem? Porque daí você já vai no seu foco, daquilo que você quer. Então, assim, se um cara está querendo fazer inglês para concurso, ele não vai vir no meu canal, porque o meu canal, o meu foco é inglês para viagem, entendeu? Se você quer aprender inglês porque você quer dar uma palestra, também não é. Aliás, a parte da viagem pode até ser. Mas o meu foco, eu peguei do bolo do idioma, eu quero ensinar essas pessoas que eu vi sofrendo lá fora a ter uma viagem mais tranquila e conseguindo comprar ou trocar uma roupa, porque isso é muito simples. Pedir aquele prato que você está querendo e chegar na mesa o prato que você pediu. Caso não chegue, saber trocar o prato. Isso foram tudo situações que eu vi que as pessoas não conseguiam se virar com uma coisa tão simples. Depois, você provavelmente aprendeu, como eu, o inglês como um conceito. Era uma coisa assim, eu via a gramática, o inglês. Eu não imaginava assim, eu quero falar, mas eu tinha que ficar vendo. Fazer uma autópsia nas frases, eu tinha que saber que aquilo era um auxiliar do verbo do, de um sujeito, e isso, nossa, eu me matava de estudar, eu ia super bem nas provas. Então, assim, eu decifrava, eu ficava louco atrás de gramática. Mas para você se virar numa viagem, e eu já disse isso várias vezes, e volto a repetir, você não precisa dessas regras. Do mesmo jeito que a gente aprendeu português. As regras, elas vão atrapalhar, na verdade. Por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu ia falar, eu ficava pensando, será que eu coloco
aqui é do, será que aqui é does? Então, as palavras, elas ficavam caindo, assim, eu ficava buscando, como se eu tivesse sei lá, uma caixinha que fosse buscando palavras soltas. E aí, eu não conseguia eu não conseguia falar, eu não conseguia formular frases. E eu ficava preocupado, será que eu tô falando certo? Agora aqui é did, ou é were, ou é... Até que, depois de um tempo, eu fui percebendo que eu estava no caminho errado de querer aprender. E eles me falavam, e eu comecei a aprender frases e expressões que eles falavam. E eu comecei a copiar, entendeu? Eu fazia mais ou menos igual o bebê, quando a gente foi aprender português, ou igual um papagaio. Eu ouvia a expressão e via em que temática que a gente estava falando, e com isso eu usava novamente várias vezes até eu perceber que estava ok. Então foi assim que eu fui fazendo. Quanto mais regras te apresentarem, mais complicado vai ficar para você se comunicar, é o que eu acabei de falar, e você tem que aprender a usar frases e expressões reais que são usadas pelos nativos e que são corretas, ouvindo e repetindo até que elas façam parte de você. Isso foi um problema. Por quê? Porque eu não sabia, entendeu? Eu não conseguia formular essas frases, porque eu nunca fui ensinado a formular frases. Eu fui ensinado a fazer autópsia em gramática. Então, assim, eu tinha que saber. Tinha até eu lembro de uma lousa ou quadro que eles colocavam a ordem. Então, aqui você põe o auxiliar, depois aqui põe o sujeito, aqui o verbo. Eu mais ou menos fui assim. Só que eu não sabia, eu não tinha conhecimento do que era certo e errado. Entendeu? Eu só vi que depois o resultado para mim não foi bom quando eu fui viajar. It's terribly, Archimedes, very annoying, and it's one way. Tem gente que gosta e que, se você for lá para prestar o Cambridge, o Michigan, se você quer ser um professor de inglês, ok, entendeu? Eu estudei gramática absurdamente 1 ano, sem parar, para prestar os certificados. Só que até no certificado você tem que falar. Bom, imagina aqui, ó. What's your name? My name is Ronaldo. Quando a gente fala essa frase, how old are you? I'm 47. Quando você fala essas duas frases, elas provavelmente são aquelas duas que você já responde. Você não fica pensando que what é o quê, is é, your, seu, nem. Você ouve elas, você já sabe. How old are you? I'm 47. Aqui eu ainda vejo gente falar I have, por causa do peso do português. Eu tenho. Mas em inglês a gente não usa I have. I am 47. Entendeu? São duas frases que elas já estão fixas na cabeça de vocês. Entendeu? What's your name? Arquimedes. What's your name? Ronaldo. What's your name? Glaci. What's your name? Ernie. E nesses exemplos, what's your name? How old are you? Você não ficou pensando em palavra por palavra, e sim no conteúdo. Entendeu? Você já praticou isso diversas vezes. Entendeu? E tem que ser assim em todo o resto do idioma, quando a gente vai principalmente focar em viagens, que é o que eu quero. Você vai estar muito preparado, sabendo essas frases e tendo treinado elas antes da sua partida para viajar. Claro que eu aviso que não cai de graça, você não vai sair falando, você tem que estudar. Então, assim, aprendeu? Nós vamos mostrar um pouquinho hoje. Você aprendeu? Estuda, pratica, ouve muito e continua repetindo até virar um what's your name na sua vida, entendeu? A hora que você perceber que você tá craque, você vai indo. Então, é um estudo constante, mas é diferente, não é aquela coisa assim, eu vou ver se é verbo, sujeito. Não, você já vai aprender what's your name. Você sabe responder sem ficar dissecando e fazendo autópsia gramatical nessa frase. My name is Ronaldo, ok? Então agora eu vou convidar vocês para ir para um restaurante. Nós vamos fazer um jantar em algum lugar do mundo. Eu pus em algum lugar do mundo porque cada um pode querer jantar em qualquer lugar. Eu, para variar, eu vou dizer, vamos ver onde a gente pode jantar hoje, em Nova York ou Bangkok, tá? Então assim, eu coloquei um menu aqui e a gente vai começar por aqui. Então no menu você tem o starter, ou pode ser appetizer. Então nós temos tomato salad or mushroom soup. Então, de appetizer para entrada ou starter, então isso você tem que saber, ó, starter, tomato salad or mushroom soup. Salada de tomate ou sopa de cogumelo. Main course. O main course, main é principal, é o prato principal. Nesse cardápio tem chicken curry, grilled salmon.
eu vou chamar a atenção para vocês, que vocês vão ver que junto já, a gente já aprende também a pronúncia. Então, ó, chicken, curry. Curry, tem que enrolar esses R's. E o outro é grilled. E salmão em inglês, você não pronuncia o L, você fala salmon. Grilled salmon. Eu vejo muita gente falar salmon. Não existe salmon, e se você dizer salmon, eles não vão entender. Ok? Grilled salmon. E também não diga grilled. O brasileiro tem mania de colocar esse ED muito saliente. Grilled. A gente não fala grilled, a gente fala grilled. Ok? Deixa eu escrever aqui para facilitar. Ó, e outra coisa, vocês podem ouvir também, eu vou até colocar. No lugar de main course, pode vir dish, main dish. Ok? Prato principal, main dish, or main course. E pode também, em alguns lugares, se vocês forem para um restaurante mais chique, pode vir também entrée, que tem um acento assim, entrée, porque foi trazido do francês, que é o prato principal. O grilled, que eu queria colocar para vocês aqui, pensa assim, ó, o verbo é to grill, que é grelhar. No passado, a gente põe só como se fosse um Dzinho aqui, ó, grilled, na pronúncia. Escreve com ED, mas na hora de pronunciar, grilled. Depois, desserts. Apple pie, e não diga apple. Muita gente fala apple e é incorreto. Você tem que dizer apple, apple pie. Pie é torta, apple, torta de maçã. Aqui, vocês começam a fazer aquelas combinações. Apple pie, strawberry pie, banana pie, a torta que vocês quiserem. E aqui, cheesecake, cheesecake, ok? Cheesecake é mundialmente conhecido, todo mundo sabe. No Brasil chama cheesecake também. Drinks, a gente tem Coke, beer, water, ok? Coke você pode colocar Diet Coke, Light Coke, whatever. Beer é beer. E tem também lá nos Estados Unidos, se quiser, Light Beer. A gente tem aqui também, Zero Beer, Light Beer, tem tudo. E água, você pode dizer water, or, no meu caso, sparkling water, que é água com gás. Não vai chegar lá e pedir water with gas, ok? Tem muita gente que fala water with gas, porque water with gas é água com gasolina. E eu acho que vocês não vão gostar de tomar água com gasolina. Então, sparkling water é água com gás. Eu vi uma vez no restaurante, a pessoa fazendo assim, ó, water, que era para mostrar que tinha gás, bolinha. Então, assim, precisa. Vamos lá. Então, nós chegamos no restaurante, vocês já viram o menu. E aí, eu vou dizer as expressões mais comuns para você pedir algo num restaurante. Nós temos o can I have, nós temos I'll have e nós temos I'd like, ok? Can I have, o I'll have e I'd like, eles são 3 maneiras que você pode escolher uma delas para fazer seu pedido na hora que você tiver visto o cardápio e o garçom estiver na sua frente. Então você pode falar assim, can I have a Coke? I'll have a beer. I'd like a sparkling water. Can I have an apple pie? I'll have a cheesecake. I'd like an apple pie. Você vai brincando. Aí, aqui já começa, ó. Pode pedir, por exemplo, can I have a tomato salad, please? Ou, can I have a chicken curry? Can I have a grilled salmon? Can I have a cheesecake? Can I have a Diet Coke? Por exemplo, aqui, vocês vão brincando com qualquer coisa que tiver no cardápio. Simplesmente você tem essas 3 estruturas que estão prontas para você pedir. A gente chama de estrutura semifixa. Por quê? Porque can I have, na frente, você pode colocar o que você quiser. Ok? I'll have and I'd like. O Arquimedes diz chocolate pie. My favorite chocolate pie. Chocolate cake too. Chocolate ice cream. Ok? Can I have? I'll have, I'd like. Agora, o que o garçom pode dizer para vocês? Ele pode perguntar, would you like? Se eu pus essas reticências, é porque também ela é semifixa. Você vai completar com alguma coisa. Can I get you? Ele também pode perguntar isso. May I take your order? Lembra disso aqui, ó. Isso aqui é o pedido.
Então, essa palavra dentro de um restaurante, de um fast food, um restaurante normal, ela é bem importante. Order. Então, may I take your order? Posso anotar seu pedido? Aqui ele está usando may I. O may I é uma forma bem educada. May I take your order? Ou ele pode dizer, are you ready to order? Você está pronto para pedir? Are you ready to order? Tá vendo? É a mesma palavra. Are you ready to order? May I take your order? Can I get you? Essa aqui, ó. Assim que você chega lá nos Estados Unidos, principalmente, ele fala assim, can I get some water? Posso trazer uma água? Porque americano chega no restaurante, ele já põe uma água para você, ou ele pega, can I get you some drinks? Ele já, de cara, pergunta se você quer beber alguma coisa. Depois que ele trouxer a bebida, que ele vem anotar a comida. E aqui, would you like? Ele pode perguntar, would you like the menu? Você gostaria do menu? Would you like an appetizer? Você gostaria de uma entrada? Would you like a beer? Would you like some water? Aqui está em aberto porque ele pode perguntar várias coisas. Ou ele pode perguntar, what would you like? What would you like to eat? O que você gostaria de comer hoje? Então, vamos lá. Outra que ele pode, que é muito comum. Nessa aqui, tanto faz. Pode ser ele, mas eu quero que vocês aprendam, ou vocês também. Here you are. O here you are é quando você diz, tudo que você for entregar para uma pessoa, você fala, aqui está. Em inglês, você vai dizer, here you are. Here you are. Here you are. Então, por exemplo, você pediu a água, a hora que o garçom for trazer água para você, ele vai provavelmente colocar assim e dizer, here you are. Aqui está. E quando você for pagar e for dar o dinheiro ou cartão de crédito, pode falar também, here you are. Pode usar também quando você for mostrar o passaporte da imigração, here you are. Aqui está. Outros que ele pode usar também, que são muito comuns, ele vai dizer, of course, claro, certainly, certamente, sure, ok, claro. Então você fala assim, can I have a Diet Coke, please? Ele pode responder, sure, certainly, of course. Então vocês têm que entender, na hora que vocês forem estudar, quais são as possíveis perguntas que ele pode dizer para você. Não vai sair muito disso, porque nesse ambiente restaurante, a gente já sabe que é isso que provavelmente você vai ouvir, ok? Pedir a conta. Ó, você vai usar o mesmo can I have, que você pediu a bebida, a sua comida, paraná, você vai pedir o mesmo can I have para pedir a conta. Can I have my bill? Can I have my check? Tanto faz check or bill, é a mesma coisa. Entenderam? Can I have my check? Ou can I have my bill? Aí você vai dizer, quando que eu digo check ou quando eu uso bill? Você que sabe. As duas estão corretas e significam a mesma coisa, tá? Can I have my check, please? Can I have my bill? Agora, eu trouxe um diálogo, óbvio. Vamos lá. É entre a Claire e o waiter, e o garçom. Vocês não vão ter tanta dificuldade, vocês vão ver como facilita. Ó, hi, a Claire é a cliente. Ela chega e fala, hi, can I have? Pronto, já usou aqui, ó. Can I have the menu, please? Então, ela sentou na mesa e ela falou, hi, can I have the menu, please? Ela está pedindo o menu. Aqui ele já usou, ó. Certainly, certamente. Here you are. Entregou para ela? Here you are. Aqui está. Logo em seguida, ele volta e fala assim, ó. Are you ready to order? Então, esse are you ready, também ele pode ser um semifixo. Então, no caso aqui, ele está perguntando, você está pronto para fazer o pedido? Are you ready to order? Mas a gente poderia usar are you ready para qualquer coisa. Are you ready to go? Está pronto para ir? Are you ready to pay? Are you ready to pay? Tá pronto para pagar? Are you ready to shop? Tá pronto para fazer compra? Ok? Então, are you ready to order? Tá pronto para fazer o pedido? Ela na lata já usa, ó. Ela quis usar I'll have. Poderia ser o can I have, poderia ser o I'd like. I'll have the grilled tuna and rice. I'll have the grilled tuna and rice. Ela fez o pedido usando I'll have atum grelhado e arroz. Grilled tuna and rice. Aí ele pergunta, would you like, ó, aqui o bloquinho que eu tinha falado, você gostaria, would you like, ele está oferecendo algo para beber. Would you like something to drink? Então, esse é o bloco que vocês precisam. Would you like?
E ele pode usar isso para várias. Would you like something to drink? Would you like some dessert? Would you like another Coke? Would you like the bill? Você gostaria da conta? Então, would you like é o fixo, a parte, aliás, esse é um semifixo. E vocês completam, ok? Would you like, você gostaria. Would you like something to drink? Ó, agora ela trocou. Ao invés de usar I'll have, ela falou I'd like a Coke. Na verdade, porque ele perguntou would you like, ela respondeu I'd like a Coke. I'd like a Coke, I'd like a sparkling water, I'd like a Diet Coke, I'd like a Dr. Pepper, whatever, ok? Depois, thank you. Aí ele volta, fala, here you are, aqui está. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Sendo educado. Aprecie sua refeição, aproveite sua refeição. Ok? E ela responde, thank you. Depois ela comeu, paraná, provavelmente ele voltou, usou o mesmo would you like. Ó, tá vendo como não muda? Would you like to order dessert? Would you like to order dessert? Você gostaria de sobremesa? E ela, no thanks. Just the bill, please. Não, obrigado, somente a conta. Just the bill. E ele responde, of course, claro. Ela paga, como eu falei para vocês, na hora de mostrar o cartão ou o dinheiro, no caso aqui deve ter sido dinheiro, here you are, ela falou, aqui está. Keep the change. Ó, keep the change, fica com o troco. Keep the change, que é a gorjeta que ela deixou para ele. E ele responde, thank you. E aí acaba o diálogo. Foi fácil? Agora eu vou colocar o vídeo desse diálogo e eu quero que vocês assistam, claro que não tem legenda, porque a gente já discutiu aqui. Depois vocês me falam como foi. Vamos lá. Hi, can I have the menu, please? Certainly, here you are. Are you ready to order? I'll have the grilled tuna and rice. Would you like something to drink? Yes, I'd like a Coke. Thank you, here you are. Enjoy your meal. Thank you. Would you like a dessert? No thanks, just the bill, please. Of course. Here you are. Keep the change. Thank you. E aí, como foi? Me contem. Vocês têm que entender que depois que a gente faz o estudo do texto, vocês já aprenderam estrutura, tudo, é tudo sem legenda, porque já foi visto uma vez. Depois vocês treinem o áudio junto com o texto. Mas quero ver como é que foi. Very good, not very good, just okay. Então, o que é importante vocês saberem? Já que todo mundo achou o áudio fácil, eu acho isso muito bom, mas se vocês forem ver, esse, assim, ó, você tem que pensar, é um exemplo perfeito de como acontece uma situação de restaurante. Mas como é bom estudar? E por que o inglês para viagem? Porque a gente entra dentro de um restaurante, a gente faz uma situação lá dentro, antes de vocês partirem, entendeu? E vê tudo que pode acontecer, entendeu? Porque tem gente que fala assim, ah, mas aí, ok, eu aprendo a falar, mas aí o garçom fala alguma coisa, eu não sei. Então, a gente já antecipa o que ele pode dizer. É igual você falar, imagina que uma pessoa está aprendendo português, a gente sabe mais ou menos como que funciona quando vai no restaurante aqui. O diálogo é sempre mesmo, é igual. Algo mais, senhor? Quer alguma coisa? A gente vai ensinar isso, porque não sai, não foge disso. Então, quando a gente traz o aluno, que foi o que não aconteceu comigo quando eu estudei inglês, para uma situação, e você começa a estudar por frases e não ficar perguntando se... Eu nem toquei em assunto de gramática. O que vocês viram? Foi a pronúncia de tudo e as estruturas que são comuns, apropriadas e que são usadas lá fora. Esse certainly que eles falam, sure, of course, é tudo coisa que eles vão usar. Claro que vocês têm que estudar, entendeu? Porque assim, não adianta ver isso hoje, vai viajar, sem nunca mais ter olhado. Tem que revisar, tem que ficar em cima. E ir crescendo. Então, assim, vamos fazer, ao invés de ficar fazendo autópsia em gramática, vamos, assim, estudar muito situações, cenas de restaurante? Vamos. Então é assim. Porque a hora que chegar lá, é moleza. E é moleza. Entendeu? Mas se ele falar alguma coisa que eu não entendo. Se ele falar alguma coisa que você não entende, a gente também já prepara para vocês falarem assim, sorry, can you repeat, please? Ok?
Aí ele vai repetir, porque eles repetem, principalmente que eles estão esperando uma gorja. Não esqueça que a gorjeta nos Estados Unidos é de 15 a 25%. Então, ele nunca vai ser impaciente, ele vai tentar te ajudar. Portanto, por que quando me pergunta que eu quis o inglês para viagem? Porque eu quis focar em algo que eu gosto muito, que é viajar, que eu tive essa experiência de ver pessoas que não sabiam pedir nada no restaurante, e fica aquela coisa assim, enrolada de mímica, o garçom pergunta, a pessoa não entende, aí vem o prato, ficava todo mundo se olhando na mesa, porque veio tudo errado, óbvio, e assim, e não é aquela coisa, eu tô forçando, não é, é corriqueiro isso, eu via, entendeu? Tanto é que eu criei o canal para isso, porque eu falo assim, não é possível que as pessoas erram coisas tão fáceis, entendeu? E aí começa a falar uma coisa totalmente fora, com a pronúncia totalmente errada, eles não entendem, entendeu? Loja, nossa, é outro lugar. Loja, o cara tá se esforçando para mostrar que tem uma baita promoção e o cara brasileiro recusando, não quero, entendeu? Imagina. E aí dá vontade de falar assim, meu, ele tá praticamente te dando uma peça e você não tá percebendo, entendeu? Dá vontade de ir lá e falar, mas não dá para ir acudir, entendeu? Então, isso que eu fui durante minhas viagens, olhando, reparando o que estava acontecendo, e falei, não, eu vou resolver isso. Ouçam áudios, igual esse que eu coloquei, é um áudio original, entendeu? Com uma boa pronúncia, eu tenho todo esse cuidado também para passar para vocês. Então, assim, a pronúncia aí está certa. Não vai ouvir áudio, às vezes a pessoa fala assim, mas eu escutei, não sei, eu falei assim, mas você tem certeza que a fonte que você está pegando é boa? Porque isso também pode ser um problema. Thank you very much, have a wonderful Friday and a wonderful weekend, e a gente se vê next week, eu aviso vocês, ok? Great weekend for everybody, good night, and keep safe. Bye bye, people.